Você é tímido? Tem dificuldade para se expressar, para falar em público? Bom, esse é um problema que muita gente enfrenta, né? Isso pode acabar atrapalhando o trabalho, atrapalhar o rendimento escolar. Então, para dar algumas dicas para você superar essa dificuldade, a gente recebe aqui no estúdio para um bate-papo a Jéssica Silva Oliveira, que é psicóloga, está aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Agradeço. Bom, timidez, né? Claro, aí não é doença, mas é um problema comportamental que pode atrapalhar sim. nesses âmbitos que a gente comentou aí. Uma pessoa que é muito tímida, no trabalho, ela pode ter dificuldade, ela pode ser difícil para ela se comunicar no trabalho, por exemplo? Sim. Primeiramente, é importante salientar que quando a gente fala de timidez, não é um defeito. Uhum. É uma característica natural, relacionado toda vez que estamos em exposição, né? Ou seja, toda vez que saímos da nossa zona de conforto. Temos também a timidez crônica, que é chamada a fobia social. Quando nós falamos de trabalho, a pessoa ela pode ter vários prejuízos, que é chamada projeção. A pessoa sofre de uma autoconfiança muito baixa, às vezes por uma educação muito repressora, ela se sabota tanto, tem uma visão tão distorcida de si mesmo, que ela acaba acreditando que o outro vai ter essa mesma impressão de si mesmo. Agora, Jéssica, você comentou aí, timidez não é um defeito, é uma característica. Sim. Mas dá para a pessoa ser tímida e ainda assim, em ocasiões que ela for solicitada, conseguir se expressar bem? Vou dar um exemplo meu mesmo. Sim, eu me considero uma pessoa super tímida para lidar na minha vida social, vergonha de uma aproximação e tal. Mas aqui estou trabalhando e estou falando com quem está em casa e conversando com você. Dá para conciliar isso? Sim, perfeitamente. São as várias máscaras que utilizamos no nosso dia a dia. É um papel que você está exercendo aqui, ou seja, é um desafio. Nós só podemos enfrentar a partir do momento que nós nos colocamos mesmo nesse papel de desafiadores, digamos assim. Então é importante a gente não se comparar com outras pessoas. Isso, na verdade, é inevitável. Outra característica também é imaginar antes a situação. Então, fazer uma projeção mental. Pode ser num ambiente de trabalho, por exemplo. Então, você tem uma situação que você acredite que vai ficar um pouco mais tímido, com um pouco mais de receio. Imaginar a situação antes vai fazer com que você se sinta mais encorajado, mais autoconfiante e fazer com que você mostre todas as suas habilidades. E aí, por exemplo, uma pessoa que está com uma entrevista de emprego marcada e que é super tímida, o que ela faz para conseguir chegar ali com o entrevistador e conversar, né, de maneira com desenvoltura? Esse treinamento aí é bacana? Sim, primeiramente conhecer a empresa que está indo, para saber do que vai estar falando, do que vai ser tratado, imaginar a situação de fato. E não ter medo, né? Parece clichê falar isso numa situação como essa, mas, né, cada pessoa tem uma característica, ninguém é igual a ninguém, que é ótimo, né? Só assim a gente pode crescer. A timidez, ninguém nasce tímido, é uma característica... Vai se tornando, né? Vai se tornando, né? Com o ambiente, com o dia a dia. E a pessoa pode ter na cabeça que ela pode ir ali na frente do entrevistador, se dar super bem, falar super bem e depois voltar com a sua timidez ali no... É só não criar fantasmas. Lado pessoal, ali na vida pessoal, né? Isso é normal. É importante não ficar criando, imaginando coisas, né? O sujeito, às vezes, ele se auto-boicota, ele dá rasteira em si mesmo. Nós podemos ser nosso melhor amigo, mas também podemos ser nosso pior inimigo, digamos assim. Depende da gente se conhecer nossas características. Vamos pensar numa situação de uma fobia social, que é algo um pouco mais grave. Então, além da pessoa procurar uma ajuda, é interessante que o tratamento vá além das paredes clínicas. Então, começar a se envolver em grupos, pode ser um grupo de dança, grupos esportivos. Coragem e confiança, isso vai fazer a pessoa mudar muito o dia a dia. É o que vai fazer toda a diferença. Jéssica, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação e uma boa tarde. Boa tarde.